Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar um outro componente, um outro sensor, chamado de sensor ultrassônico. E dessa vez, pessoal, a gente vai fazer a utilização desse sensor sem biblioteca, tá? A gente vai fazer na mão, a gente vai ver que é possível, dependendo do nosso conhecimento sobre aquele sensor, fazer toda a programação dele na mão, né? Pegar todos os dados que ele entrega para a gente, tratar esses dados e devolver uma informação válida, tá? Bom, o sensor ultrassônico, pessoal, ele também é chamado de sensor de distância. Por quê? Porque a ideia dele é medir a distância entre o sensor e algum outro ponto. Tá? E como que ele faz isso? Ele faz isso a partir de um pulso sonoro. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar que o morcego ele enxerga muito mal. Né? Ele não consegue enxergar, né, ver mesmo para onde, o que está na frente dele. Mas ele tem uma técnica, né? Ele usa uma estratégia na qual ele dá um grito, né? Ele solta um pulso sonoro, né? Esse pulso sonoro bate nos objetos, né, que estão à frente dele e retornam para ele. E a partir do tempo que demora esse pulso para voltar para ele, ele consegue mapear o ambiente. Quem já assistiu aquele filme do Batman, se eu não me engano é contra o Coringa, ele inventa um sensor desse, né, que ele joga pulsos numa construção, né, no ambiente, e ele consegue mapear pulsos sonoros, né, ele consegue mapear. Esse sensor ultrassônico, pessoal, ele trabalha de uma forma muito parecida, tá? Ele tem dois atuadores, tá? Na verdade é um atuador e um sensor, que é o transmissor da onda sonora e o receptor da onda sonora. Então, no caso, esse transmissor vai soltar um pulso sonoro e esse receptor vai ficar aguardando esse pulso sonoro retornar para o nosso sensor. E a partir do tempo que demora para bater no objeto e voltar, a gente consegue fazer o cálculo da distância, certo? Eu coloquei aqui, pessoal, duas referências, tá? Uma utilizando biblioteca, tá? Que é essa do Felipe Flop, e outra não utilizando biblioteca, que é essa do próprio site do Arduino. Aqui, pessoal, vai ter um exemplinho de como que funciona esse sinal, né? Então, no caso, o transmissor envia essa ondinha sonora aqui em verde, tá? Essa onda sonora bate no objeto e retorna para o nosso receptor. E aí, a partir desse tempo, né, do tempo que demorar para bater e voltar, a gente consegue fazer esse cálculo. Por que a gente consegue fazer esse cálculo? Porque a gente conhece a velocidade do som no ar. Se a gente conhece a velocidade do som no ar e a gente sabe que distância é igual a tempo vezes velocidade, né, lá da física, distância é igual a tempo vezes velocidade, a gente consegue fazer esse cálculo dentro do nosso próprio Arduino. Beleza? Bom, a gente tem então quatro pinos, tá? No nosso sensor, VCC e GND. A gente vai encontrar esses dois pinos em muitos sensores, tá? A gente encontrou e atuadores também. A gente encontrou no nosso display de LCD na aula passada e a gente utilizava para alimentar esse display. Aqui no caso vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai utilizar o VCC para colocar uma tensão positiva, o GND para colocar uma tensão negativa e fazer que ele fique alimentado, que ele tenha potência para funcionar. Então, mais 5 volts aqui, 0 volts aqui. A gente tem também outros dois pinos aqui, que é o pino de trigger, que traduzindo do inglês é o gatilho, e o pino de eco, que traduzindo do inglês é eco mesmo, tá? Então, quando a gente enviar um pulso para esse pino de gatilho, o meu transmissor vai jogar um pulso sonoro, tá? E o nosso eco, o pino eco, ele vai ficar aguardando esse pulso retornar. Quando esse pulso retornar, ele vai mandar um sinal para o Arduino e o Arduino vai entender que aquele som já voltou e a gente consegue fazer esse cálculo, tá? Então a ideia principal é: enviei o pulso, começa a contar o tempo. Na hora que esse cara aqui falar que o pulso retornou, eu salvo aquele tempo que passou, beleza? Então vamos fazer primeiramente a nossa conexão, tá? Vamos pegar aqui um Arduino.
Vamos pegar aqui um Arduino já com a placa de ensaio e vamos fazer a configuração desse cara. Vou espetar aqui o meu sensor. Vou conectar os dois pinos que eu tenho certeza onde vão, tá? Que é a alimentação. Alimentei positivamente, né? E agora eu fechando o circuito no terra. Agora o trigger e o eco, tá? O trigger é um sinal que eu mando do Arduino para o sensor, então tem que ser uma saída. Vamos conectar aqui, eu vou escolher o pino 4, tá? Vocês podem escolher qualquer pino, recomendo não utilizar nem o 0 nem o 1. Então vamos colocar o amarelo como sendo nosso pino 4, tá? O pino 4 vai enviar um sinal, e quem vai receber esse sinal a partir do eco vai ser o nosso pino 3, tá? Então o nosso pino 3 vai ser então uma entrada e o nosso pino 4 vai ser uma saída. Envia o pulso pelo pino 4, transmissor envia a onda sonora, bate no objeto, retorna pelo receptor, o eco avisa para a gente que esse pino, essa onda sonora voltou, tá? E aí eu cronometro o tempo. Mas e aí, como que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos fazer o que a gente sabe, tá? É sempre melhor a gente fazer o que a gente sabe. A gente sabe que o pino 4 é uma saída e a gente sabe que o pino 3 é uma entrada, tá? Então vamos colocar aqui o pino 4 como uma saída e o pino 3 como uma entrada. Certo? Beleza, então. A gente vai usar serial? Ó, é bom, né? Eu gosto de usar serial, porque a gente consegue debugar o nosso código. Vamos, opa, serial begin, né? Porque a gente consegue debugar o nosso código, beleza? Bom, então, como eu falei para vocês, o funcionamento desse sistema aqui é eu enviar um pulso com um certo tempo, né, para o meu trigger, né? Eu preciso enviar um pulso para o meu trigger. Vendo o datasheet, a gente vê que um pulso necessário para esse cara aqui funcionar é de 10 microsegundos. O que é um pulso de 10 microsegundos? Eu aciono a porta, aciono o pino, espero 10 microsegundos e desaciono o pino. Isso daí é muito fácil, né? Tipo fazer um LED piscar. Então vamos fazer isso aí com o pino 4, tá? Acionei, vou esperar meus 10 microsegundos, não são milissegundos, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso já. E desaciono. Posso fazer isso aqui, ó. 0.010? Não, né? Eu não posso fazer isso. Meu delay recebe em milis e recebe só números inteiros, tá? Mas a gente tem um outro comando que é o microseconds. Delay microseconds, que agora ele recebe em microsegundos. Quantos microsegundos que eu tenho que deixar? 10, né? Então, fiz a primeira parte do meu código. Mais fácil que parecia, né? Acionei por 10 microsegundos e desacionei. Então, enviei um pulso para o meu trigger. Meu trigger vai enviar um pulso para o transmissor, que vai enviar uma onda sonora e vai receber pelo receptor. E como que eu faço para cronometrar esse tempo? Pessoal, para cronometrar esse tempo, a gente tem esse comandinho aqui que chama pulse_in. Esse pulse_in ele vai medir um tempo que aquele pino vai ficar sem receber. Aliás, vai ficar numa certa posição, ou high ou low. Tá? Então, enviei o pulso, esse cara aqui, o pino 3, né, ele vai estar em high. Ele vai estar esperando ele ir para low. Na hora que esse pulso retornar, ele vai para low. Tá? Então, basicamente falando, ele vai funcionar dessa forma aqui. Ó. A gente deu o pulso de 10 microsegundos. Quando a gente terminar de dar esse pulso, ele vai para high. Quando o pulso retornar, ele vai para low. E usando o pulse in, para medir o tempo que ele ficou em high, ele me retorna o tempo em microsegundos. Tá? Então, vamos utilizar o pulse in. Tá? Pulse in. O pino que eu quero fazer essa leitura, que é o meu pino 3, meu input. E se eu quero ler ele em high ou em low. Então, vou fazer a leitura dele em high. Tá? Mas é uma entrada. Lembrando que sempre que a gente tem uma entrada, a gente precisa salvar esse dado em algum lugar. Vamos criar aqui uma variável do tipo inteiro para salvar. Então vai ser aqui o tempo
vou salvar o tempo que demora para o meu sinal, para a minha onda sonora e voltar para o meu transmissor. Isso vai ser feito em microsegundos, certo? Vamos fazer a impressão desse tempo. Só para a gente ver se está dando certo o nosso código, né? A gente vai fazendo. Na hora que a gente tem um dado, é bom a gente verificar se esse dado está correto. E se a gente está digitando corretamente também, né? Vamos lá. Bom, estou recebendo aqui um valor em microsegundos, né? Vamos ver se esse valor está variando, né? De acordo com a distância. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui no sensor, né? Supondo que tem um objeto na frente dele, a gente consegue variar. Quanto mais perto, menor o tempo de retorno, né? Então, quanto tempo está demorando aqui, né? Para ir e voltar. Está demorando 3.400 microsegundos, 3,4 milissegundos, certo? Então, já estou recebendo aí o meu tempo. Quanto mais longe, ó, 13.400 milissegundos, né? E aqui eu tenho a distância para conferir, tá? Bom, ele não está batendo, né? Não está batendo porque está em tempo ainda, tá? Não está em centímetros, né? Nem em metros. Mas aqui a gente vai utilizar o Sistema Internacional de Medida, como os seus professores de física sempre pedem para que vocês utilizem, tá? Para agora fazer essa conversão, a gente vai precisar de duas coisas. A primeira delas é da nossa fórmula, que é distância é igual a velocidade vezes o tempo, certo? A velocidade, pessoal, é a velocidade que o som anda no ar. Qual que é a velocidade do som no ar? É 340 milissegundos. Aliás, desculpa, metros por segundo. 340 metros por segundo. Vamos salvar isso daqui numa constante, tá? Vamos utilizar uma constante que vai ser, então, a velocidade, tá? Então, sempre que eu colocar a velocidade, ele vai entender que é 340. Beleza? Agora, a gente vai fazer o tratamento desses dados, tá? Vamos fazer o tratamento desse tempo. Então, eu quero descobrir, pessoal, a distância, certo? Aqui, pessoal, a gente vai ter uma distância que tem casa decimal. Então, a gente vai declarar a variável distância, só que a gente tem que definir o tipo. Se tem casa decimal, a gente sabe que é do tipo float, tá? E a gente sabe que a fórmula da distância, então, é igual ao tempo vezes a velocidade. Então, a gente já tem o tempo multiplicado pela velocidade. Vamos ver o que isso vai retornar para a gente? Agora eu quero utilizar a distância. Vamos lá. Nossa senhora, que número feio, né? Nem sei o que está retornando aqui para mim. Por que está dando esses números tão esquisitos, né? Por que está retornando para a gente esses números tão esquisitos? Por dois motivos principais. Lembra que a gente está utilizando a velocidade no Sistema Internacional de Medida? Né? Então a gente tem que utilizar tudo no Sistema Internacional de Medida. Meu tempo está sendo retornado em microsegundos. Então eu tenho que fazer essa conversão, né? Essa conversão para segundos. Como que eu converto então microsegundos para segundos? Eu divido por 1 milhão. Tá? Micro é 10 elevado a sexta, né? Para eu passar para segundos, 10 elevado a menos 6, desculpa, para eu passar para segundos, eu tenho que dividir então por 1 milhão. Então eu tenho que meu tempo vai ser igual a tempo dividido por 1 milhão. Então o meu novo tempo já está no Sistema Internacional de Medida. Tá? Passando para o Sistema Internacional, que é o tempo. Vamos lá? Vamos tentar de novo? Vamos ver o que vai acontecer? Bom, não está retornando, né, distância nenhuma para a gente agora, né? Por que está acontecendo isso? Por que deu esse bug aqui, pessoal? A gente utilizou um número inteiro para fazer um cálculo. Quando a gente dividiu ele por 1 milhão, ele passou a ser um número com casa decimal. Então ele ignora todas as casas decimais, porque ele entende que ele é um inteiro. E ele não é um inteiro, né? Então aqui está dando esse problema. O
que a gente pode fazer aqui então? Para que dê certo, a gente pode utilizar um float, tá? Mesmo no nosso tempo. Então aí já vai retornar um valor para a gente, né? Com casa decimal. Pô, mas está dando 2,22, né? Não está batendo, nem se eu converter para centímetros aqui está batendo. Está dando praticamente o dobro, né? Tipo 1,5 vai para 3, né? Por que isso acontece? Pessoal, lembra que a distância, o tempo de retorno aqui é o tempo para ir e o tempo para voltar? Então a gente está calculando a distância de ida e a distância de volta. Mas eu quero só a distância do meu sensor em relação ao objeto. Eu não quero saber a distância para eu ir e para eu voltar. Então essa minha distância aqui, ela tem que ser dividida por 2, porque eu só quero o valor de ida, eu só quero a distância de ida. Então tudo isso daqui, o meu resultado, né? Vamos fazer aqui embaixo mesmo. Distância vai ser igual a distância dividido por 2. Então peguei a distância antiga e dividi ela por 2. Vamos ver o que vai retornar para a gente. Bom, agora esse 1,34, né? Claro que tem sempre uns errinhos de arredondamento, tá? Depende muito de qual o sistema aqui que o nosso emulador está utilizando, tá? O nosso simulador está utilizando. Vocês podem ver que está muito próximo, né? Tá dando aí uns 2 centímetros de diferença, mais ou menos. Mas que ainda assim está muito próximo esse nosso pulso, tá? Então a gente já está conseguindo fazer a medida dessa distância. Aqui no caso está voltando o sistema internacional de distância, né? Que é metros. Posso passar para centímetros? Posso. Como é que eu faço para passar para centímetros? Distância é igual a distância vezes 100. Tá? Metros para centímetros. Aqui vamos colocar um comentário para a gente lembrar, né? Tempo de ida apenas, tá? Aqui passando para centímetros. Passando fica feio, né? Convertendo para centímetros. Vamos lá de novo. Pronto, ó, agora a gente tem em centímetros. Dá um valor muito próximo, né? Desse valor ali, claro, com certo errinho, mas na prática a gente não teria esse erro, tá? Garanto para vocês, demora muito, depende muito do nosso simulador. Vamos deixar isso aqui mais bonito? Vamos colocar outro serial print. Print, sem o ln agora, só para a gente colocar uma frasezinha. A distância é... Dá um espaço, fechar chaves aqui dentro, fechar aspas duplas aqui dentro. A distância é serial.print ln, esse tanto, né, de centímetros. Beleza, vamos colocar um delayzinho, só para demorar um pouquinho mais para ele imprimir para a gente, um delay de 1 segundo, né, para a gente conseguir acompanhar com mais calma. E aí a gente deixa aí mais bonito. Ó. A distância é de 83,69, né? A distância é 67,6, né? Tá bem próximo aqui, né? Beleza, pessoal? Então é assim que a gente faz a utilização desse sensor ultrassônico. Na prática é a mesma coisa, tá? E agora, pessoal, vai ficar o desafio aí para vocês, tá? Ó, vocês têm aí 2 materiais de apoio para vocês lerem, se vocês precisarem. Já aprenderam a fazer a configuração desse cara. E o intuito agora, pessoal, é fazer um sensor de ré. Eu não sei se vocês já viram a traseira de alguns carros, né? Possui umas bolinhas, né? Essas bolinhas são sensores ultrassônicos também. Esses sensores ultrassônicos, eles medem a distância entre o carro e algum objeto que esteja perto dele. O desafio de vocês, pessoal, é fazer um sensor de ré utilizando esse sensor ultrassônico. Vocês já sabem como configurar. Vocês têm o dado final dele aqui, tá? Essa distância em centímetros. Vocês podem utilizar em metro também. E vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar na nossa protoboard 6 LEDs, tá? Quero que vocês coloquem 6 LEDs. E eu quero que vocês vão acendendo esses LEDs de acordo com a distância, tá? Então, se a distância está muito próxima,
eu quero que esses mais LEDs acendam. Se a distância está muito grande, né, eu quero que os LEDs fiquem apagados. Então, no caso, são LEDs de alerta, tá? Quanto mais LEDs aceso, mais alerta o motorista tem que estar, ou seja, menor a distância que o carro tá de algum objeto. Beleza? Vou abrir lá no Moodle para vocês entregarem e muito obrigado aí pela atenção de todos.